Olá pessoal, eu sou o professor Charles, tudo bem? Eu estou aqui nessa providência de gravar esse vídeo referente à sua aula 3 da disciplina de Administração Financeira Orçamentária 1, certo? E que nesse estilo remoto, certo? Essa videoaula é em complemento à aula presencial que você teve, né, com o seu professor, né, lá na sua sala física mesmo, né? De modo que essa videoaula é um complemento do que você viu lá com o seu professor em sala de aula, certo? Então aqui nós estamos complementando essa sua carga horária, né? Dentro dessa terceira aula, certo? Que fala sobre as demonstrações financeiras, né? Sobretudo o balanço patrimonial e a DRE, certo? Muito embora você tenha outras demonstrações financeiras, como o fluxo, a demonstração de fluxo de caixa, né? Porém, para o nosso ensejo, né, em torno do que o administrador financeiro precisa, né, para poder alimentar o seu trabalho, né, basta ele pegar as informações baseadas nessas duas demonstrações financeiras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, que são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício, o BP e a DRE, respectivamente, certo? Então, assim, não que a demonstração de fluxo de caixa seja menos interessante ou menos importante que essas outras duas. Porém, para o que a gente vai vivenciar um pouco mais na frente, em termos de indicadores econômicos financeiros, né, essas informações acerca desses indicadores, nós precisaremos buscar, ou nós iremos buscar nessas duas demonstrações, né, ou nesses dois relatórios contábeis, né, que se modificam, né, dentro dessa nomenclatura como demonstrações financeiras, né? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a imagem desses dois documentos, sobretudo muito importantes, né, tanto para o contador, né, que a rigor ele tem a obrigação de elaborar esses relatórios com informações verdadeiras acerca da vida da empresa. Então eu diria que esses relatórios eles são a alma do negócio, certo? E é de lá que o administrador financeiro vai buscar a matéria-prima, o insumo necessário para ele produzir o seu produto, né? Produto esse chamado, como eu acabei de dizer, de indicadores econômicos financeiros. Então lá tem um conjunto de dados, né, registrados nesses documentos, nesses relatórios, onde o administrador financeiro ele vai buscar o seu insumo de trabalho, né, a matéria-prima. Transformar esses dados em informações estas chamadas de indicadores econômicos, financeiros, indicadores de atividade, né? E que ele vai poder medir também, e faz parte do seu da essência do seu trabalho, né? Que analisar o grau de liquidez, o grau de rentabilidade, o grau de lucratividade, né, do seu negócio, né, ou do negócio que ele está tomando de conta, certo? Então, para o administrador financeiro realizar o seu trabalho bem feito, né, e gerar as informações necessárias para que ele possa ter uma melhor gestão do negócio, uma melhor administração do negócio, ele precisa andar de mãos dadas com o contador, inclusive, né? Porque é lá na contabilidade da empresa onde o administrador financeiro vai poder, né, acreditando nas informações, né, verdadeiras, nos valores, nos números registrados nesses relatórios, onde ele vai poder fazer também as suas análises, né, os seus estudos, né, e gerar as informações para poder transformar essas informações em decisões, né? Então era essa palavra que deu um branco agora e eu estava querendo, né, me lembrar. Então, para poder tomar melhores decisões estratégicas, inclusive dentro do negócio, o administrador financeiro ele se acerca, né, ela se cerca
dessas informações geradas, né, pela contabilidade. Então, é importante que o contador, o administrador financeiro andem de mãos dadas, né, para poder, em parceria, para poder um ajudar o trabalho do outro. Uma mão lava a outra. Então, pessoal, eu espero assim que você possa compreender, né, as informações das quais eu vou passar para vocês agora, né, mostrando, né, a imagem desses relatórios, certo? Para que você possa identificar, conhecer, né, esses relatórios, porque na verdade não é de responsabilidade do administrador financeiro montar, construir esses relatórios. Como eu falei, essa é uma responsabilidade do contador, né? Porém, essa contabilidade tradicional, ela pode ser transformada numa contabilidade mais gerencial. E é aí, nesse instante, que entra o papel do administrador financeiro, certo? Então, eu vou aqui capturar uma tela, certo? Que é justamente a desses relatórios, para que a gente possa mostrar para você e você possa conhecer o seu material de trabalho, certo? Então, a partir de agora, você que é administrador financeiro da sua empresa, além dos serviços mais operacionais, eu diria assim, você vai ter uma oportunidade de, é claro que amadurecendo na disciplina, né, no decorrer das próximas aulas, né, você vai criando uma certa substância, né? Vou te dando um combustível, né? Para que você possa realmente atuar como um administrador financeiro, fazendo análise e não somente operações no seu dia a dia, tá bom? Então deixa eu capturar aqui uma tela, né? Para que a gente possa, né, verificar isso agora, tá certo? Então, deixa eu aqui. Pronto. É isso aqui que eu estou querendo mostrar para você, porque aqui é de uma lista de exercícios, né, que eu normalmente providencio para os alunos, mas aqui está a imagem, pessoal, de um balanço patrimonial de uma determinada empresa qualquer, né, com números um tanto quanto bem extensos, né? Mas a estrutura do balanço patrimonial é essa daqui que você pode perceber. Perceba que aqui do lado esquerdo você tem algumas contas relacionadas ao ativo da empresa, né? Porque o balanço patrimonial é dividido em contas do ativo e em contas do passivo. Passivo aqui mais do lado, né, esquerdo, certo? Então, o ativo, por sua vez, ele é dividido, se você observar aqui, ele está em negrito, alguns nomes de algumas contas, né? E aí são normalmente as contas maiores que são colocadas ou expostas em negrito, certo? Então você percebe aqui que tem do lado do ativo, ativo circulante, e um pouco mais abaixo, ativo não circulante. Assim como do lado do passivo, você tem passivo circulante, você tem passivo não circulante e você tem um patrimônio líquido, certo? Então, essas são as chamadas ou conhecidas contas. De modo que, abaixo dessas contas, você tem algumas outras nomenclaturas chamadas de subcontas, porque são essas subcontas que vão contemplar ou vão estar contidas nessas contas maiores, né? De modo que você pode observar que do lado da palavra ou do termo ativo circulante, você tem um determinado valor referente a um determinado período, né, que também está em negrito. Por que ele está em negrito? Porque ele com certeza é o somatório de algumas outras subcontas que estão na sua nomenclatura abaixo dessa conta chamada de ativo circulante, que são o quê? Disponibilidades, como você pode perceber, clientes, né? E aí você tem outros créditos, você tem, inclusive dentro de clientes, você tem outras subcontas, né?
Que aí você pode, dependendo do porte da empresa, da movimentação da empresa, né, dos tipos de contas e subcontas que ela pode providenciar, isso aí vai ficar a cargo do contador, ele pode detalhar melhor essas contas, até mais para efeitos de melhores tomadas de decisões, né? Melhores análises econômico-financeiras que possam vir a ajudar a nós, administrador financeiro. Então você tem aí, continuando aqui do lado do ativo circulante, você tem outros créditos, você tem estoques de mercadorias e tem despesas do exercício seguinte. Então, de modo que do lado de cada nomenclatura dessa, para cada ano você tem um valor registrado, né? Que nesse balanço patrimonial, que normalmente é encerrado a cada ano ou a cada exercício. Porém, esses valores dessas contas e subcontas, se o contador quiser, ele pode apresentar em períodos menores, de meses, ou de trimestres, ou de semestres, enfim, fica, como eu falei, a critério do contador providenciar essa apresentação e essa elaboração desses relatórios contábeis. Este agora chamado de balanço patrimonial que nós estamos apresentando a você, certo? Então, mais abaixo você observe que você tem ativo não circulante. O ativo não circulante também seria uma conta, né? E abaixo dele você tem outras nomenclaturas que são as subcontas do ativo não circulante, né? E aí você tem ativo realizável a longo prazo, você tem créditos e valores, né, dentro do ativo realizado, investimentos, e você tem participações em outras sociedades dentro dos investimentos, você tem outros investimentos permanentes, ativo imobiliário, máquinas e equipamentos e menos depreciação acumulada também dentro de ativo imobilizado. Então, assim, aqui, na verdade, está bem detalhado, né? Essas contas, tanto do ativo circulante como do ativo não circulante, né? E a ideia aqui é você observar também e entender que isso não é organizado, essas contas e subcontas, de forma aleatória. Ela tem um sentido, né? Tem uma ordem. Ordem essa chamada de ordem de liquidez dessas contas. Então, se você perceber pelo próprio nome, circulante é o que está circulando, né? Como o próprio nome diz. E o não circulante é o que não está eventualmente circulando, pelo menos dentro de uma velocidade igual às contas do ativo circulante. Porque se você perceber pelo próprio nome, né? Ativo circulante, você tem abaixo disponibilidade. Então, o que é que está mais disponível dentro da sua empresa? De forma imediata, que você pode contar com aquele valor. Ou seja, disponibilidades aqui é o que está mais disponível para que você possa efetuar, ou que a empresa possa efetuar os seus pagamentos, por exemplo. Aí ela tem como disponibilidade, por exemplo, o seu próprio caixa e a conta bancária, né? Ou seja, a sua conta corrente. Então, esses valores você tem de forma mais líquida, né? E aí é uma outra nomenclatura que você pode adotar para o ativo circulante, que são as contas mais líquidas da empresa, que a empresa ela pode contar de forma mais imediata, ou de forma, em outras palavras, mais a curto prazo, do que propriamente as contas que estão lá no ativo não circulante, que são normalmente chamadas de contas de longo prazo, né? Porque é uma coisa que ainda vai demorar um pouco mais a ser realizável, ou vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, você tem as contas divididas dentro dessa ordem, organizadas dentro dessa ordem, dentro desse relatório, e do lado do ativo, né? Porque se você perceber, tanto do lado do ativo como do lado do passivo, fala-se de circulante e de não circulante também, certo? Mas observando as contas do ativo circulante, perceba que você tem essa ordem de liquidez, inclusive clientes, se você for imaginar,
É claro que cada empresa ela tem uma forma de expressar esses nomes, essa nomenclatura, mas normalmente clientes são vendas, né, que a empresa fez para os seus clientes, né, e que essas vendas, o acontecimento financeiro delas ainda também vão acontecer. É diferente de você vender uma coisa à vista, um produto à vista e receber o dinheiro de forma imediata. Então a liquidez desse valor ela está de forma mais disponível para você. Claro, porque se você recebeu um valor à vista por uma determinada venda, esse valor de forma imediata vai ficar mais rapidamente disponível lá no seu caixa. Então, se você hoje vendeu um produto à vista para o seu cliente, ele lhe pagou no dinheiro, esse valor vai entrar lá nas suas disponibilidades, seja no caixa ou seja na conta bancária, porque você pode ter vendido para ele com cartão de débito, né? Ele pagou com cartão de débito e aí esse dinheiro entrou lá no seu caixa. De modo que, tanto no caixa como numa conta do banco, esse dinheiro está mais disponível para você do que o dinheiro que você ainda vai receber de um cliente que lhe comprou a prazo, que você deu um prazo de 30, 60, 90. Então essa conta ainda, ou esse valor ainda vai ser recebido. Por isso é que dentro dessa ordem de liquidez ele vem logo abaixo. Porque não necessariamente você vai receber agora, você não vendeu à vista, você vendeu a prazo, então esse dinheiro ainda vai entrar no futuro. Porém, ele é circulante também. Por que ele é circulante? Porque você pode ir no banco e descontar essa duplicata do seu cliente, que você ainda iria receber no futuro, você desconta e traz esse dinheiro para o seu caixa. Então, dentro dessa ordem de liquidez, ele demora um pouco para acontecer, mas ainda está dentro do ativo circulante, certo? Então, você tem essa ordem que precisa ser evidenciada agora dentro desse nosso estudo, para que você entenda, né, como é que é desenhado, como é que é construído, dentro de qual ordem é colocado esses valores e essas nomenclaturas dentro desse relatório chamado de balanço patrimonial. Então, avançando um pouco mais aqui, pessoal, você tem logo abaixo do ativo circulante as subcontas do ativo não circulante. Então, como o próprio nome diz, não está circulando de forma tão rápida como no circulante, né? Elas ainda vão acontecer num prazo um pouco maior do que dentro de um curto prazo ou dentro de um ano. Ela vai acontecer no exercício seguinte, né? Poderia dizer assim. Então é num prazo mais longo, né? Por isso é que elas estão contempladas. Teoricamente, você só iria fazer valer desses valores, dessas subcontas dentro do ativo não circulante, né? Em prazos mais extensos, né? Ou mais no futuro. Não necessariamente você precisa contar ou você deveria contar com esses valores para poder pagar uma conta, né? Por exemplo, pagar um fornecedor seu, né? Ou comprar uma matéria-prima. Então, o dinheiro referente à liquidez, né? Caso você precisasse gerar, por exemplo, com a venda de uma máquina ou de um equipamento ou de um veículo, né? Que não é o seu interesse agora, né? Você não quer que isso aconteça, mas ele está registrado aqui. Por exemplo, você comprou uma máquina para usar na sua linha de produção e não para você vender e fazer dinheiro no caixa. Então é por isso que ela está lá dentro de uma conta chamada de ativo não circulante, certo, pessoal? Por outro lado, né, você também tem as contas do passivo circulante que também seguem essa ordem, né, de liquidez. Então, dentro do passivo circulante, inclusive, você tem ali financiamento, você tem obrigações fiscais e outras obrigações. Entra aqui também, normalmente, lá na sua empresa, salários a pagar, né? Porque é uma conta que você precisa pagar de forma rápida, ou seja, dentro de uma periodicidade mensal, você precisa pagar o salário dos seus funcionários. Então, essa conta, salários a pagar, assim como alguns boletos, né, de fornecedor, você tem a pagar dentro de um determinado mês, dentro desse curto período, né? Então essas contas, né, do lado do passivo, que acontecem também de forma mais líquida, elas circulam de forma mais rápida, né? Elas estão contempladas ali no passivo circulante. Já outras que vão acontecer em períodos um pouco mais longos, num longo prazo, né? Um período maior do que um ano, elas são contempladas lá
num passivo chamado de não circulante, ou também seria um passivo exigível a longo prazo, certo? Então, tem essas nomenclaturas que, dependendo do contador da sua empresa ou da empresa, né, eles podem anotar com nomenclaturas diferenciadas. Porém, é importante, como eu falei, que você entenda que é dentro dessa ordem de liquidez, de acontecimento mais rápido ou menos rápido, de algumas contas, tanto do lado do ativo como do lado passivo, que o balanço patrimonial, o BP, ele é organizado. E logo abaixo você teria um tal chamado de patrimônio líquido, que lá está o capital social da empresa, reservas de capital e reservas de lucros, né? Então, mudando, né, essa nomenclatura para mais ou para menos, dependendo da empresa, né, você observa essa estrutura do balanço patrimonial com mais detalhes ou com menos detalhes. Porém, esse seria o formato, né? Repito, não obrigatoriamente é de responsabilidade do administrador financeiro construir esse balanço patrimonial, mas sim é de responsabilidade do contador, até mesmo porque ele tem uma responsabilidade fiscal, né? E que a legislação exige, né, que toda empresa elabore, né, de tempos em tempos esses relatórios. Um deles é esse chamado de balanço patrimonial que eu estou mostrando para você, também de forma até tradicional. Isso já é providenciado pelas empresas e que o administrador financeiro entra em cena nesse negócio buscando, como eu falei, esses dados que você observa que estão anotados, né, esses números que estão anotados, porque daí ele vai produzir o produto dele. O administrador financeiro ele vai construir indicadores, índices econômicos financeiros, que vai precisar da relação entre esses valores que você está observando aqui, certo? Então, a partir desses dados brutos que estão aí, né, o administrador financeiro ele vai relacionar algumas subcontas com algumas contas e poder gerar o seu produto final, que é os chamados indicadores econômicos financeiros, certo, pessoal? Então eu vou aqui voltar para a tela inicial, certo? Para que a captura de tela aqui, certo? Então deixa eu ver se eu volto aqui, né? Para que a gente possa encerrar aqui esse vídeo, certo? Para que a gente vai dar uma pausa para que no próximo vídeo a gente conheça uma outra estrutura, né, de relatório financeiro também, contábil, né, e financeiro, que é a DRE, demonstração de resultado de exercício. Também uma outra demonstração muito importante para que o administrador financeiro possa de lá também buscar os dados para poder providenciar ou gerar o seu produto final, que são chamados indicadores econômicos financeiros. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco, no próximo vídeo, né, ainda dentro dessa aula número 3 da nossa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1. Bom, um abraço e até o próximo vídeo.